Meu padrasto virou minha família contra mim. Peço desculpas pela extensão deste texto. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Ele e minha mãe não estavam tão próximos naquela época, então, embora tenha sido difícil para mim, ela não ficou tão abalada quanto se esperaria. Aos 17 anos, entrei para o exército e, no meu primeiro ano fora de casa, minha mãe se casou novamente. Nunca me dei muito bem com ele, tínhamos personalidades diferentes e tal. Ele costumava fazer comentários sarcásticos e me mandar ser homem em relação a qualquer inconveniente que eu estivesse chateado. Isso levava a desentendimentos entre nós, e muitas vezes eu era tão culpado quanto ele por essas discordâncias, embora nunca tenha ficado muito sério. Fui dispensado por motivos médicos após quase 5 anos e minha mãe e ele disseram que ficariam felizes em me ter de volta em casa. Eu disse a eles que seria por pouco tempo, apenas até me estabelecer e conseguir um emprego, e até ofereci pagar o aluguel, mas eles recusaram. Cerca de 3 dias depois de voltar para casa, meu padrasto, quando estávamos sozinhos, perguntou o que eu achava que seria um aluguel justo. Fiquei confuso, mas era a casa dele, então chegamos a um acordo, e mantive isso em segredo da minha mãe, presumindo que ele não queria que ela soubesse, já que nunca mencionou isso na presença dela. Nunca pedi nada a eles, não por rancor, apenas queria fazer as coisas por conta própria. Ele tinha um filho de um casamento anterior. Nós não tínhamos muitos interesses em comum, mas eu nunca tive problemas com ele, diria até que nos dávamos bem. A única coisa é que ele recebia muitas coisas deles. Pagaram seus estudos, compraram seu carro, pagaram suas despesas de vida, desde a faculdade e até depois dela. Eu era um pouco mais velho do que ele, então ele começou a faculdade logo após eles se casarem. Como eu disse, eu não queria nem precisava da ajuda, mas era chato ver que ele recebia toda essa assistência e me pediam imediatamente para pagar aluguel, mas enfim. Me mudei depois de 3 meses, e pouco depois, conheci uma garota por quem fiquei apaixonado e começamos a namorar. Era meu primeiro relacionamento e eu estava nas nuvens o tempo todo. Era como uma névoa constante do início do relacionamento, mas que nunca passava. Eu estava muito nervoso para apresentá-la em casa. Minha mãe e eu éramos muito próximos e eu sempre me preocupava que ela fosse muito julgadora em relação a uma garota que eu trouxesse para casa. Minhas preocupações acabaram sendo infundadas, elas se deram extremamente bem. Minha namorada não tem uma família de verdade, é uma longa história, então minha mãe e meu padrasto se tornaram como uma família para ela. Elas se deram muito bem, ao ponto de saírem juntas só as 2 às vezes, e isso me deixava extremamente feliz. Meu padrasto até gostava muito dela, e eu sentia que isso nos aproximava, o que não era algo que eu achava que queria até que aconteceu. O pai dele abandonou a família quando ele era criança, e ele se sustentou sozinho na escola e conseguiu um bom emprego com alto salário, e eu tinha uma imensa admiração por ele. Depois de cerca de 1 ano, eu sabia que essa era a garota com quem eu ia me casar. Eu contei para minha mãe e meu padrasto, e os dois pareciam extremamente felizes. Ela já era praticamente parte da família. Minha mãe me deu o anel de noivado que meu pai tinha dado a ela e que ela guardou. O trabalho que eu tinha não pagava muito bem, então eu pensei que, mesmo que não fosse o anel que ela sempre teria, seria uma ótima substituição. Quando pedi em casamento, minha namorada me disse que não era uma substituição e que ela amava o anel. Eu nunca tinha sido tão feliz na minha vida. Começamos a planejar o casamento e minha mãe e meu padrasto disseram que ajudariam financeiramente. Foi a primeira vez que eles se ofereceram para me ajudar financeiramente e isso realmente significou muito para mim. Polemos para cerca de 3 meses depois. Recebo uma ligação do meu padrasto dizendo que eu precisava ir até lá. Foi um pouco sinistro, mas fui depois do trabalho. Quando cheguei lá, estavam minha mãe, padrasto, meio-irmão e noiva. Eu vi ela no sofá e pude perceber que ela tinha chorado. Imediatamente, pensei que alguém tinha morrido e fui me sentar ao lado dela quando meu padrasto me impediu. Ele começou a me acusar de traí-la durante todo o nosso relacionamento. Fiquei confuso e disse a todos ali que nem mesmo troco mensagens com mulheres com as quais não tenho parentesco, exceto com ela. Aparentemente, alguma garota tinha conseguido o número da minha noiva e disse a ela que estávamos dormindo juntos há mais de 1 ano, mas ela não sabia que eu estava em um relacionamento sério. Ela enviou capturas de tela de supostas conversas e sabia coisas sobre mim que uma pessoa aleatória não saberia. Eu, como um tolo, não conseguia ver o que estava acontecendo na minha frente. Eu fiquei chocado, triste e furioso.
Implorei a ela do outro lado da sala para olhar meu celular e ver que eu nunca tinha feito nada disso. Ela e minha mãe estavam chorando, e eu comecei a chorar. Meu padrasto me xingou com todas as palavras que podia pensar e me escoltou para fora de casa, dizendo que se me visse em sua propriedade novamente, chamaria a polícia. Passei as próximas várias semanas tentando contatá-lo e sem sucesso. Ligações, mensagens de voz, todos os aplicativos de mensagens disponíveis, nada. Depois dessas semanas, recebi uma ligação do meu padrasto, que me disse para parar de tentar contatar minha mãe e que eu nunca seria bem-vindo em sua casa ou perto da família dele novamente. Tentei ligar para minha mãe durante esse tempo também, sem sucesso. Depois de cerca de um mês, a única coisa que recebi de qualquer pessoa foi uma mensagem de texto da minha mãe dizendo quão triste e decepcionada ela estava. Minha mãe não tinha muita família, então eles sempre passavam os feriados com a família do meu padrasto. Eles todos me rejeitaram também. Vi as fotos de Natal deles no Facebook com minha ex-noiva presente e aparentemente de bom humor, o que me arrasou. A única família que ainda falava comigo era o irmão do meu pai e sua família. Mesmo assim, eles também pareciam desconfiados de mim. O único que eu acredito que realmente acreditou em mim foi meu tio. Não acho que teria conseguido sem ele, sinceramente. Ele me mostrou o que eu estava perdendo em amor paterno, e nunca fui tão grato a alguém. Cerca de 6 meses depois de tudo isso, mudei da costa leste e me estabeleci na Califórnia, precisando fugir de tudo. Um pouco menos de um ano depois de me mudar, recebi uma ligação de um código de área de volta para casa, o que raramente acontecia mais. Atendi e era meu meio-irmão, a quem prontamente desliguei. Ele me ligou de volta e ignorei, mas fiquei pensando nisso o dia todo. Decidi que, se ele ligasse novamente, eu atenderia. O que ele fez mais tarde naquela noite foi constrangedor, na melhor das hipóteses. Ele me disse que minha noiva ficou muito abalada por muito tempo. Levou quase um ano para ela começar a procurar por um novo parceiro, e eu não tinha feito isso desde que terminamos. Alguns meses depois, meu padrasto o encorajou a convidá-la para sair, o que ele fez. As coisas foram bem nos primeiros encontros, mas aparentemente nunca realmente funcionaram. Ele contou isso para meu padrasto, e o idiota disse a ele, e eu não me livrei do golpe à toa, ela é uma ótima garota, você precisa resolver as coisas com ela. Eu quase desmaiei, e rapidamente a raiva tomou conta de mim. Aparentemente, ele havia arranjado uma garota, ainda não sei quem, para se passar por alguém com quem eu tive um caso e forjou algumas capturas de tela de mensagens para que ela enviasse para minha noiva. Ele me disse que havia dito isso para ele cerca de um mês atrás e ele não sabia o que fazer. Aparentemente, isso o incomodou o suficiente para que ele não pudesse mais guardar a informação, então ele me contou e disse que iria contar para minha mãe e minha noiva no dia seguinte. Ele me ligou primeiro como uma cortesia, para que ele soubesse o que dizer a eles sobre mim. Eu disse a ele onde estava e que eu apreciaria se eles não entrassem em contato imediatamente, para que eu tivesse algum tempo para digerir tudo isso. Isso foi na última terça-feira, acabei de enviar uma mensagem para ele dizendo que estou pronto para conversar com eles se quiserem e que eles podem me ligar amanhã. Realmente não sei o que vou dizer, nem eles. Espero algumas lágrimas e muitos pedidos de desculpas, entre outras coisas. Não sei se estou pronto para perdoar ou algo assim. A única pessoa para quem contei até agora é meu tio, a quem pedi para manter segredo. Desculpe novamente pelo tamanho disso tudo. Meu terapeuta escolheu uma semana péssima para tirar férias, e eu precisava desabafar. Atualização 1. Desculpe pela demora. Tive um dia agitado no trabalho e, obviamente, muitas outras coisas em mente. Meu meio-irmão me ligou esta manhã e me contou exatamente o que aconteceu na semana passada. Então, aparentemente, o que meu padrasto disse não era exatamente o que ele me disse. Ele se explicou melhor e disse que teve muito cuidado com as palavras para não se incriminar. Segundo ele insinuou claramente o que fez, sem dizer diretamente o que fez. A questão sobre o meu meio-irmão é que ele é muito mais inteligente do que eu. Em vez de simplesmente contar tudo para minha mãe noiva e entrar em uma discussão com seu pai, ele tomou um rumo diferente que eu não teria pensado. Ele conseguiu o telefone da minha ex e encontrou a garota. Disse que demorou muito para rastrear tudo. Ele ligou para ela e a encontrou em um lugar público. Foi lá que tudo veio à tona. Ela era um match do Tinder com meu padrasto, o que indica claramente que ele estava traindo minha mãe. Isso me irritou ainda mais,
por razões óbvias. Essa garota alega que eles não tiveram relações. No entanto, se isso é verdade ou não, não importava para mim. O que importa é que meu meio-irmão conversou com ela e a comoveu com a história e tudo o que aconteceu. Para constar, ela claramente sabia o que estava fazendo. Talvez o momento e ouvir o que aconteceu comigo realmente a abalaram, mas novamente, isso não importa para mim. Ela contou a ele o que aconteceu. $1.000 por uma ligação telefônica. Esse foi o acordo. Ele disse a ela o que dizer e forneceu as fotos de provas. Ela fez a ligação e foi isso. Meu meio-irmão perguntou a ela se ela poderia contar para minha mãe e minha ex, e até ofereceu pagar a ela novamente, para constar. Ela concordou em fazer de graça e isso aconteceu ontem. Meu padrasto está em uma viagem de negócios até quarta-feira, então foram os 4 lá. Ela entrou e contou tudo para minha mãe e minha ex. Meu meio-irmão disse que as lágrimas começaram quase imediatamente das 3. Depois de contar tudo a elas, ele disse que eu estava na Califórnia e que ele as informaria quando eu quisesse ser contatado. Foi antes de eu mandar uma mensagem para ele. Um pouco de história para vocês tentarem entender algumas coisas sobre minha mãe e minha ex-noiva, e isso não é de forma alguma uma defesa de suas ações, apenas para ajudar algumas pessoas a entenderem. Minha mãe e eu éramos inseparáveis depois que meu pai faleceu. Éramos o porto seguro um do outro. Quando fiz 16 anos, comecei a beber para tentar amenizar um pouco tudo isso. Eu disse à minha mãe que passaríamos o ano novo juntos no ano em que eu tinha 16 anos, mas acabei saindo com meus amigos e fiquei bêbado pra caramba. Recebi uma mensagem de texto da minha mãe que passou a noite sozinha em casa e a partir daí nunca mais fomos os mesmos. Ela me mandou uma mensagem sobre como estava triste por estar sozinha, e eu me senti péssimo por isso. Parei de beber naquele dia, até que tudo desmoronou. Ela é do tipo que sempre precisa de alguém. Ela não consegue lidar com a solidão. Acho que, quando o amor dela e do meu pai começou a desaparecer, eu preenchi esse vazio, e quando eu estava crescendo e acabei saindo de casa, meu padrasto preencheu esse vazio. E então minha ex-noiva. Como eu disse antes, ela não tem uma família de verdade. Ela teve alguns problemas reais de confiança por causa disso, além de alguns relacionamentos passados realmente ruins. Apesar disso, ela nunca falava mal dos ex-namorados, o que eu realmente admirava. Um deles era abusivo fisicamente, e considero isso uma exceção óbvia. Apesar de ser extremamente tímido, sempre me disseram que eu era bonito, especialmente por garotas mais novas, ou significando mais novas do que eu, não crianças. Eu realmente nunca gostei desse título, pois não é muito masculino, mas superei e aprendi a apreciar meu rosto de menino e o quanto eu corava com frequência. Minha noiva é quase 3 anos mais velha do que eu. Sempre preferi garotas mais velhas e nunca dei muito tempo ou pensamento às garotas que pareciam gostar de mim porque tinham entre 18 e 20 anos. Isso não impediu a atenção, o que deixava minha noiva chateada. Ela frequentemente perguntava por que eu não estava interessado nessas garotas, por que eu não a deixava por alguém mais jovem e bonita, etc. Eu sempre achei extremamente atraente, significativamente mais atraente do que eu, sinceramente, e sempre enfatizava isso para ela, e que eu nunca me importei com nenhuma outra garota. Desculpe-me por me desviar do assunto. Isso, espero, traz um pouco de perspectiva sobre por que acredito que eles fizeram o que fizeram e acreditaram no que acreditaram. Mais uma vez, isso não é uma desculpa para eles, nem eu realmente sou tão compreensivo pessoalmente. No final da ligação com meu irmão, ele disse que ambos queriam ligar hoje, e eu disse a ele que estaria tudo bem. Então, sentei e esperei. Por volta das 15 horas, eu estava um pouco confuso. Comecei a me perguntar se ele tinha inventado tudo para me perturbar. Isso realmente me preocupou honestamente. Recebi uma mensagem dele perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim e perguntei se eles realmente estavam planejando ligar hoje. Ele disse que estava tentando há algumas horas. Eu os tinha bloqueado quando me mudei para o oeste e esqueci. Por que não o bloqueei, não sei. Sou grato por não tê-lo feito. Desbloqueei os dois e recebi uma ligação da minha mãe cerca de 10 minutos depois. A primeira coisa que ela disse foi que eu parecia diferente. Quase desliguei naquele momento. Tive que me segurar e apenas dizer sim. Ela começou a chorar imediatamente depois disso. Eu realmente pensei que sentiria mais.
Estaria mentindo se dissesse que não senti nada, mas a dor de tudo isso simplesmente tomou conta de mim mais do que as palavras dela. Ela perguntou se eu tinha recebido suas mensagens, eu disse que não. Aparentemente, ela tinha tentado enviar mensagens ao longo do último ano, mas eu tinha bloqueado o número dela. Se ela realmente quisesse entrar em contato comigo, ela poderia ter feito isso. Talvez isso seja um pouco ruim, mas sei que é verdade. Basicamente, eu disse a ela que estaria disposto a reconstruir algum tipo de relacionamento com o tempo, e ela ficou feliz com isso. Ela também me disse que estava retirando todas as suas coisas essenciais da casa antes de meu padrasto chegar em casa, e que ela daria entrada no divórcio imediatamente. Eu acredito nela também. Ela pode ser uma péssima mãe aos meus olhos, mas nunca foi alguém que faz as coisas pela metade. Eu realmente queria estar lá para ver a expressão daquele idiota quando ele voltasse para uma casa vazia. Meu ex pegou o telefone em seguida e fez as mesmas desculpas chorosas que minha mãe fez. Senti um pouco mais com ela. Na verdade, tentei fazer com que ela pensasse e se lembrasse de quantas vezes disse a ela que nunca faria aquilo com ela e o quanto amava. Ela estava desolada e, para ser sincero, estou feliz. Conversamos por cerca de meia hora e realmente achei agradável. Eu, mesmo que me diga há mais de um ano que isso nunca aconteceria novamente, achei que ainda poderia haver algo entre nós. Ela me disse que ainda tinha o anel e isso me deixou chateado. Eu disse a ela para entregá-lo à minha mãe, porque não pertencia mais a nenhum de nós. Percebi que isso realmente a abalou e, egoisticamente, eu queria que fosse assim. Ela perguntou se poderia ligar ou mandar mensagens para mim. Eu disse que estava tudo bem, mas para não esperar uma resposta rápida, o que ela entendeu. Basicamente, dei a ela o mesmo ultimato que minha mãe. Embora eu tenha dito que as chances de termos um relacionamento futuro eram muito pequenas. Ela disse que entendia isso também. Falei por último com meu irmão e agradeci por tudo que ele fez. Ele estava ajudando minha mãe a tirar suas coisas da casa de seu pai. Ele pediu desculpas por tudo o que aconteceu e me disse que também iria contar ao resto da família tudo. A eles, não tenho conexão e não vou dizer uma palavra, imagino. Exceto a mãe do meu padrasto. A pessoa mais velha de todas as famílias, e ela me desejou feliz aniversário e feliz Natal no último ano. Talvez ela fosse velha o suficiente para não se importar, talvez ela tenha se sentido mal, mas vou conversar com ela, por mais estranho que seja. Desculpe por toda a divagação. Vou voltar para casa para o 60º aniversário do meu tio na primeira semana de março. Será a primeira vez que volto para casa desde que me mudei para cá. Definitivamente, pretendo ver meu irmão também. Não sou contra ver minha mãe e ex, mas deixei claro para elas que tenho muito a curar, e elas também. Se algo mais acontecer, vou atualizar novamente, talvez depois dessa viagem para casa, mas por enquanto é isso. Além disso, essa é meio que a última rede social que tenho. Não tenho usado muito aqui no último ano, por razões que tenho certeza de que você pode imaginar. Verdadeiramente, não vi nenhuma história semelhante à minha que tenha sido mencionada nos comentários, embora eu gostaria de ver se você puder encontrá-las. Estou mais do que feliz em responder a quaisquer perguntas que alguém tiver sobre tudo isso, com base no melhor do meu conhecimento. Obrigado a todos. Breve atualização: recebi uma ligação de um número da minha cidade natal. Apaguei a maioria dos números há um tempo de qualquer pessoa com quem não estivesse falando. Atendi e era meu padrasto. Ele disse alô e eu desliguei e bloqueei o número. Imediatamente liguei para minha mãe, noiva e irmão. Todos estão seguros, não estão perto dele. Minha mãe está em um hotel que ele não conhece, minha noiva e irmão estão em suas residências e ambos dizem que se sentem adequadamente protegidos. Ele não é, de forma alguma, uma pessoa violenta, mas é melhor prevenir do que remediar. Meu irmão disse que recebeu uma ligação dele hoje de manhã, quando chegou em casa e minha mãe não estava lá e não atendia. Meu irmão contou o que aconteceu e disse para ele não entrar em contato com nenhum deles. Não sei quanto tempo ele ficou lá, mas ele me ligou por volta das 15 horas, horário do Pacífico. Há cerca de uma hora, recebi uma mensagem de outro número dizendo: precisamos conversar. Acredito que seja ele. Não respondi. Isso é o mais recente. A mãe do meu padrasto me ligou. Eu tinha o número dela salvo por causa do que eu disse anteriormente. Estava um pouco preocupado de que pudesse ser ele tentando obter algumas informações ou algo assim.
Mas não era. Ela é uma senhora muito gentil que não precisava ser simpática comigo de forma alguma, mas mostrou compaixão. Ela foi muito gentil e me desejou tudo de bom, ao mesmo tempo que se desculpava em nome da família. Agradeci a ela e também lhe desejei o melhor. Surpreendente que ele tenha vindo dessa mulher. A atualização 2. Recebi aquela mensagem e descobri que era, na verdade, do meu padrasto. Minha curiosidade falou mais alto e eu o liguei. Fiz o que alguns sugeriram e gravei a ligação usando um aplicativo diferente. Eu gostaria de dizer que a ligação me trouxe alguma informação, mas isso seria desonesto. Ouvir a voz dele me arrepiou. Ele perguntou como eu estava, eu disse para parar com as besteiras, e ele riu. Nada incriminatório do lado dele, é claro. A conversa durou cerca de 3 minutos, sobre nada. Eu perguntei a ele por que ele não estava satisfeito comigo estando com ela. Ele disse que eu não era homem o suficiente e que uma mulher como ela seria desperdiçada comigo. Ele tem uma forma de pensar muito tradicional em relação aos relacionamentos. O que é especialmente engraçado, porque mostra o quanto ele nunca soube sobre o nosso relacionamento, ou ela em geral. Sem me alongar muito, minha ex era que isso é bastante notavelmente contra as normas de gênero. Ela tem um emprego muito bem remunerado e me disse que nunca se sentiria confortável sendo uma dona de casa mãe, muitas vezes ela tomava a iniciativa em nosso relacionamento, etc. Não havia muito o que tirar da conversa além disso. Eu realmente não sei o que ele queria, mas disse a ele para não me ligar novamente e desliguei. Não foi muito emocionante nesse sentido. Voltei para casa antes do fim de semana passado e fui à festa de aniversário do meu tio. Me diverti e a família foi muito acolhedora e pediu desculpas por não ter sido mais solidária depois de tudo. Nenhum deles foi rude ou algo assim, não tenho sentimentos negativos em relação a nenhum deles. Conversei com meu irmão e combinei uma reunião na casa dele na quarta-feira à noite, com minha ex e minha mãe. Na quarta-feira, fui até lá e obtive o que esperava. Muitas lágrimas, muitos pedidos de desculpas. Admito que tive dificuldade em me manter firme. Conversei com os dois e com meu irmão separadamente. Minha mãe já entrou com o pedido de divórcio, o que é bom, e agradeço por ela ter feito isso. Tivemos uma conversa decente. Dá para perceber que é tensa, mas acho que estamos progredindo em direção à cura. Meu irmão e eu tivemos uma boa conversa. Foi bom falar com ele pessoalmente. Ele pediu desculpas por tudo o que aconteceu, e eu aceitei. Dá para perceber que ele se arrepende de como tudo aconteceu e do esforço que ele fez para consertar as coisas. Definitivamente não guardo rancor. Minha ex e eu tivemos uma conversa muito longa durante a maior parte da noite. Já estávamos conversando por telefone nas últimas semanas. Muitas dessas conversas foram apenas para colocarmos as coisas em dia. Obviamente, agora somos duas pessoas muito diferentes depois de quase 1 ano e meio separados. Tivemos algumas discussões mais sérias depois, sobre tudo. Sobre o quanto tudo isso foi perturbador e como eu fiquei arrasado com tudo isso. Ela me disse que já tinha consultado um terapeuta e perguntou se eu estaria disposto a acompanhá-la em sua consulta na quinta-feira. Ela fez muito mais do que eu poderia pedir nessas últimas semanas, e estou realmente muito grato por isso. Fui com ela à consulta de terapia, que foi muito produtiva para todos. O terapeuta dela também pareceu muito apreciativo de eu estar lá. Então continuamos conversando por um tempo depois e decidi perguntar se ela queria sair no sábado à noite. Então esse é o plano agora. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu queria mostrar a ela que aprecio o esforço que ela está fazendo para tentar consertar o que foi quebrado. E egoisticamente, gostaria de vê-la em um ambiente que não seja como os que estávamos acostumados. Essa é a atualização até agora. As coisas estão melhorando, não vi nenhum sinal do meu padrasto ou da família dele desde que cheguei em casa. Agradeço todo o apoio de todos. Vou atualizar se houver algo novo. Atualização: o encontro foi muito bom. Tivemos uma noite agradável juntos. Jantamos, fomos a um fliperama depois, algo que costumávamos fazer com certa frequência. É o primeiro encontro que tenho em quase 1 ano e meio, e me diverti muito. Fomos para a casa dela depois e conversamos. Vamos discutir os próximos passos durante esta semana antes de eu voltar para a Califórnia. A parte da distância será mais difícil, mas acho que isso ajudará a manter os olhos abertos se não estivermos constantemente juntos.
Obrigado novamente pelo apoio de todos. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.